Alô, alô, galera! Eu sou o Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas para os jogos dessa sexta-feira. Pois é, sexta-feira é um dia que não tem muitas partidas no mundo do esporte, mas tem sempre alguma coisa para a gente encontrar aqui. E a gente vai começar falando do futebol feminino, pois é, temos um amistoso aqui entre dois grandes times. Tá aí, VBet na tela, a gente tem vários amistosos nessa sexta-feira, dia 25, e o mais interessante deles é este aqui, Inglaterra contra Alemanha. Inglaterra contra Alemanha, você vê aqui, ó, 1,99, né, praticamente 2,0 aí de vitória para as donas da casa, contra 3,47 aí e 3,23 a Alemanha e o empate, né? O que ocorre aqui? Bom, é um amistoso entre duas seleções, né? É uma data FIFA aí para o futebol feminino toda essa semana, né? E aqui é um duelo entre dois dos melhores times do futebol feminino. A Inglaterra é a atual vice-campeã do mundo e a Alemanha vem sempre dando muito trabalho nas principais competições aí nos anos mais recentes, né? A expectativa é de um grande jogo, mas nosso especialista em futebol feminino enxerga a Inglaterra um time melhor, além de jogar em casa, né? Esse jogo vai ser no lendário estádio de Wembley. Pois é, jogo em Wembley e a nossa entrada será para o time inglês. Como a gente não gosta de arriscar muito nessas dicas, não vamos pegar aqui 1,99 e vamos para o empate anula aposta. Então tá aqui o Draw No Bet, DNB, ou empate anula aposta, 1,47 para a Inglaterra, né? Altas odds aí. Aqui a gente vence com a vitória da Inglaterra no jogo, mas se terminar empatado, a gente recebe o dinheiro de volta. A gente não ganha nem perde essa aposta, tá? Então é uma segurança a mais do que só o resultado aí, que tem que ganhar de qualquer jeito. Então, como a Alemanha é um bom time, a gente acha que vai ser um jogo muito interessante, mas acreditamos que a Inglaterra, além de ser um pouco melhor, está jogando em casa, deve sair com a vitória, tá bom? Vamos dar uma olhada agora. A gente tem também alguns jogos de classificação para a Eurocopa do futebol feminino, né? Vamos ver se a gente acha aqui. São playoffs aqui para Eurocopa. Será? Aqui, ó. Tá aqui. São playoffs da Eurocopa. Vários jogos acontecendo e a gente vai pegar, ó, esse aqui, ó. Luxemburgo e Suécia. Pois é, acabou de travar aqui. Você vê que está tudo bloqueado, né? Enquanto eu estou fazendo esse vídeo, porque algum motivo aí, né? Alguma informação que saiu agora de alguma jogadora que não vai jogar ou de que vai jogar, alguma coisa sobre essa partida. Independente de estar aberto aqui enquanto eu gravo ou não, eu vou deixar a dica para vocês, tá bom? Esse é o primeiro jogo da repescagem para a classificação da Eurocopa feminina, né? A Suécia ficou em terceiro lugar num grupo que era muito forte, né? Foi França, Inglaterra nesse grupo aí e a Suécia não conseguiu ficar entre os dois primeiros, né? A Suécia deu um certo azar de cair no mesmo grupo aí da França e Inglaterra. Por isso vai ter que disputar esse playoff aqui contra Luxemburgo, né? A Suécia é uma das principais seleções do futebol feminino do mundo, é uma das mais tradicionais, foi um dos primeiros países aí que deu valor ao futebol feminino. A diferença técnica aqui entre Suécia e Luxemburgo é gigantesca, né? Talvez até seja por isso que as odds nem estão abertas mais nesse momento, porque devia estar pagando 1,0001 aí para a Suécia, né? Nem sei. De qualquer forma, ó, vamos tentar, ó, não está nem o handicap aberto nesse momento, a nossa dica vai ser de handicap, né? A lógica é que a Suécia ganhe por uma grande diferença de gols, tá bom? As odds estão tão baixas que até travou aqui. A gente vai entrar no half time, -2 para a Suécia. Pois é, eu nunca vi uma aposta dessa, nosso especialista assinou embaixo e falou, pode acreditar nessa. O que quer dizer essa aposta? É o handicap do primeiro tempo, o handicap half time, -2 para a Suécia. A Suécia precisa ganhar o primeiro tempo, ou seja, chegar no intervalo ganhando por 3 gols de diferença para a gente acertar essa aposta. Pelo visto vai ser uns 9-0 o jogo, né? Se estão esperando 3-0 pelo menos no primeiro tempo. E claro, como é o handicap de -2 no halftime, no primeiro tempo, se acabar com 2 gols de diferença, né? Essa primeira etapa, se for, por exemplo, 2-0 ou 3-1 no primeiro tempo, a gente não vai ganhar, mas também não perde. O site vai devolver o nosso dinheiro, tá bom? Então, fica sendo essa dica que está totalmente fechada agora, mas vai abrir
de novo, tá bom? Vamos dar um giro então pelos campeonatos da Europa, porque na sexta-feira sempre tem um joguinho aí em cada um, né? A gente vai começar falando na Itália. A gente tem Torino e Como. Na verdade, tem dois jogos aqui, o Udinese Cagliari e Torino e Como. Vamos falar de Torino e Como. O Como é um time que subiu agora para a primeira divisão, né? Subiu da temporada anterior para essa, um time que vem menor, né? Um time com menos jogadores de nível, né? De alto valor também. Está tentando se firmar aí para ficar mais uma temporada aí na primeira divisão. O Torino é um time tradicional, mas que é aquele time médio para baixo, né? Lá na Itália, na cidade de Turim, né? Essa é a 9ª rodada já do campeonato italiano. O Torino está brigando no meio da tabela, né? E o Como tem aí, tá do meio para baixo na tabela. E o Como tá mais aí, vamos dizer, aquela coisa. O time subiu agora e quer mais se manter, tá aí como a zebra na maioria dos jogos, né? O Torino está vindo de uma má fase, né? Está numa má fase, são 3 derrotas seguidas no Campeonato Italiano e uma derrota na Copa da Itália também. O Como começou mal, mas se recuperou nas últimas rodadas, né? Vem de 2 vitórias e um empate aí nas últimas partidas. Apesar do Torino estar numa fase ruim, é um time superior, né, no papel e jogando em casa, né? Como só tem uma vitória fora de casa, o Torino entra como favorito, tá bom? Então a gente olha as odds aqui, Torino a 2,47, pois é, ligeiramente favorito, né? 2,47 jogando em casa, o Como a 3,01, ou seja, praticamente aí sem muito favoritismo. Por isso, a gente vai dar uma dica de empate anula aposta. É o draw no bet para o Torino, jogando em casa, 1,75 para o Torino vencer, mas caso termine empatado, a gente receber o dinheiro de volta, tá bom? A segunda dica, que é mais interessante, acho, do que arriscar um resultado nesse jogo, é o número de gols. A gente acha que vai ser um jogo com 2 gols ou mais, né? Por que que a gente acha isso? Bom, esses dois times estão entre os times que têm a maior média de gols nas suas partidas, nesse começo de campeonato italiano, né? O Torino tem uma média de 3 gols e meio, então 3,5 gols, e o Como uma média bem parecida de 3,3 gols, né? Isso é os gols que eles fazem e sofrem em todos os jogos, né? Eles mais sofrem do que fazem, mas são times aí que propiciam jogos com bastante gol. E aí a gente acha que esses dois times se encontrando, a gente deve ter aí 2 gols ou mais. Vamos dar uma olhada então aqui, o total de gols, 1,5 para ter acima de 1,5, né, e acima de 2. Vamos no acima de 2, então, tá bom? A gente ganha aqui se tiver 3 gols no jogo, tá bom? Mas se tiver exatamente 2, a gente tem o dinheiro devolvido, a gente não vai perder. Essa é a segurança e paga bem, hein? 1,54, se tiver 3 gols, a gente já ganha essa aposta, tá bom? Eu gosto mais até do que a gente arriscar no Torino, tá? Vamos dar um passeio para a Alemanha. A Alemanha sempre tem um jogo na sexta-feira também. Tá aqui, é Mainz contra o Borussia Mönchengladbach, né? Esse aqui é um confronto de 2 times que tem um nível parecido e eles estão aqui, ó, um com 8 pontos, outro com 9, né? Na 11ª e 12ª colocação, você vê aqui, ó, uma mistura de derrotas e vitórias, estão ali no meio da tabela, né? O campeonato alemão é um campeonato que sai muitos gols, alta média de gols. E aqui são 2 times desses, né, que marcam muitos gols e também tomam muitos gols, né? Por isso a gente acredita num jogo com bastante gols, tá? A gente vai colocar aqui, ambos times marcam, sim. A gente vai nessa dica aqui. Ambas equipes marcam, tá aqui, quer ver? Ambas equipes marcam sim, pagando 1,46. Aqui cada time precisa fazer um gol. A gente já ganha essa aposta, não importa o resultado, não importa quem ganhe. Só para vocês terem ideia, dos 7 jogos que esses times já fizeram aqui, 4 de cada um já bateu o ambos marcam, né? Então ambos marcam, bateu aí um pouco mais do que não bateu para esses 2 times, tá bom? E os jogos mais recentes que eles fizeram entre si, né, os confrontos mais recentes, deu certo, ambos marcam, tá? O último foi 1-1 e o outro 2-2, tá bom? Então a gente acredita nesse ambos marcam. Vamos dar um pulo na Série B do Brasil, porque sexta-feira também é dia de Série B, né? Tem aqui, ó, 2 jogos, Goiás e Amazonas, e Avaí e Vila Nova. E a gente vai dar a dica do Avaí e Vila Nova, tá bom?
Avaí jogando em casa, você vê que também pequeno favoritismo, 2,02, né? Aqui para 3,04 e 4,10 para os outros resultados. A Série B, desculpa, é um campeonato que tem uma média baixa de gols, né? Por isso as linhas costumam vir aí abaixo de 1,5 gol, porque são aí, é o histórico da Série B, um campeonato bem disputado com poucos gols, né? Nessa reta final de campeonato de Série B, está mudando um pouco, né? Por quê? Vários times aí estão indo meio que pro tudo ou nada, já que alguns estão com medo de serem rebaixados, estão ali na zona do rebaixamento para a terceira divisão, enquanto que outros estão tentando chegar no G4, que a gente chama que é nas 4 primeiras posições, para subir para a Série A. Então, agora no finzinho tem essa briga aí, quem está ali no meio da tabela não se preocupa muito, mas os outros times sim. O Avaí e o Vila Nova estão fora das 4 primeiras colocações, mas tem chances matemáticas, né? Você vê que o Vila Nova está na 5ª colocação, né? Tem bem mais chance que o Avaí, que está ali no meio da tabela, na 12ª colocação. De qualquer forma, o Avaí joga em casa e quer um resultado melhor, quer ficar aí melhor colocado na tabela, né? O Vila Nova está muito perto de ficar entre os 4 primeiros e o Avaí, apesar de estar no meio da tabela, matematicamente tem chances. Jogando em casa, eles querem tentar a vitória. Por isso a gente acha que esses dois times vão querer ganhar a qualquer custo e a gente vai ter uma tendência de mais gols do que o normal. Então vamos dar uma olhada como que está a linha. Acima de 1,5 gol já está bom o suficiente, gente. Olha aqui, ó, 1,47 para acima de 1,5 gol. A gente ganha com 2 gols no jogo. Então, se for 1-1, 2-0, a gente já ganha essa aposta, pagando aí quase 1,50. Muito boa essa opção, tá? A gente vai para o voleibol. Vamos começar a falar da Superliga Feminina. Vamos ver aqui a Superliga Feminina, depois a gente vai ver a masculina. Na sexta-feira, a gente tem... Não, a gente vai falar de 2 jogos da feminina aqui, né? É isso aí, olha aqui. Tem Flamengo e Maringá, tá bom? Sesc Flamengo contra Maringá. Muito favorito, né? O Flamengo, você vê que paga 1,06, né? 1,065 para a vitória. Uma vitória muito esperada, só que é o seguinte, gente, o Flamengo perdeu muitas jogadoras importantes do ano passado para essa temporada, tá bom? É um time um pouco mais fraco nessa Superliga desse ano. Não deve encarar de igual para igual os principais times dessa competição, tá? Venceu o Brasília na estreia, que é um time muito, muito inferior, né? E ganhou de 3-1, ou seja, perdeu um set para o Brasília. O Maringá estreou com derrota também a sua primeira partida, mas foi diante do Osasco, que é um dos melhores times da competição, né? O Flamengo é um time melhor, mas como vem enfraquecido e a gente compara com o time do ano passado, pode tomar um certo sufoco nessa partida e perder um set, tá bom? Como as casas de apostas estão colocando o Flamengo muito favorito, como você viu lá, 1,065, como se fosse ganhar facilmente por 3-0, nós especialistas acham que vale mais a pena a gente dar uma entrada na linha de pontos, tá? Para o jogo ter mais pontos do que se espera, ou seja, porque a gente acha que vai ter 4 sets aí, né? Por isso a gente vai procurar a linha de acima de 139,5 pontos. Vamos ver se tem essa linha aqui. Total de pontos. Tem sim, olha só, mais de 139,5 paga 1,85. É exatamente a linha de corte, 1,85 para cada lado. A gente acha que vai dar mais de 140 pontos, né? 140 pontos ou mais. Então você coloca aqui acima de 139,5. Tá bom? Mesmo que seja 3-0 para o Flamengo, dependendo do set, se for aí 25-23, né? Pode ser que bata essa linha mesmo com 3 sets. E se for com 4 sets, melhor ainda, tá bom? A gente está apostando contra o favorito, que é o Flamengo, mas lembrando, não é para estar tão favorito assim, tá bom? Quem achar outra opção, nós vamos procurar aqui se tem. A outra dica é um handicap de pontos a favor do Maringá no primeiro set. Normalmente, no primeiro set, os times endurecem mais, né, a disputa, os times que vêm aí menos favoritos. E a gente acredita que o handicap de pontos para o Maringá, na casa de mais 6, está valendo a pena. Vamos dar uma olhada. Aqui, ó, 7. Handicap de pontos, tá bom? Né? Mais 6 para o Maringá, a gente queria pegar. Aqui no VBet só abriu, tudo bem que a gente está um dia antes do jogo, só abriu mais 4,5.
tá bom? A gente queria o mais 6, né? Eu acho que a gente não vai conseguir o mais 6 aqui. Não abriu no VBET, tá? A gente tem as opções de 7 exato, mas o handicap só tem o 4,5, tá bom? De qualquer forma, se no site que você trabalha tiver o mais 5,5 ou o mais 6, essa é a nossa dica. O Maringá não deve perder por 6 pontos aí de diferença, talvez perca por 5 ou menos, ou seja, 25-20, né? Por exemplo, a gente já ganharia essa aposta, tá bom? No caso aqui do 4,5, teria que ser 25-21. 25-21 a gente já ganharia essa aposta. Então, o Maringá só não pode perder muito fraco aí, perder de muitos pontos esse primeiro set, tá bom? Vamos falar sobre o outro jogo, que é Brusque contra Fluminense, né? Brusque contra Fluminense. Aqui, Abel, Moda Brusque contra o Fluminense, né? O Fluminense trouxe jogadoras interessantes para essa temporada, montou um time muito competitivo. Já surpreendeu a gente, as nossas apostas e todo mundo, porque venceu o Campeonato Carioca, ganhando do Flamengo, né? Ganhou com tranquilidade do Flamengo numa final que a gente esperava que fosse pro lado do Flamengo, e na sua partida de estreia ganhou do Pinheiros por 3-1. Ou seja, o Fluminense vem aí acima da expectativa. O Brusque é um time menor, fez já 2 jogos nessa Superliga e perdeu as 2 partidas, né? Enfrentou 2 times mais fortes que o Fluminense, que foi o Praia e o Minas, né? Então, perdeu aí do Praia e do Minas e agora vai jogar contra o Fluminense. O Brusque veio também da Superliga B, né? Estava aí, vamos dizer, na 2ª divisão e subiu. Então, é um time menor mesmo, tem menos orçamento e vai provavelmente perder a maioria das suas partidas. Vai lutar para se manter na Superliga esse ano, né? Não vai ser fácil, segundo nossos analistas. O Fluminense é o grande favorito e a lógica é que vença, tá? Por 3-0 ou por 3-1. Tanto é que também não dá para apostar na vitória do Fluminense porque está pagando 1,05, né? 1,055, muito favorito. Por isso, a dica principal que a gente vai dar, que não abre aqui no VBET, não é um handicap de sets, mas é interessante para vocês, é handicap de sets para o Fluminense menos 1,5, né? Ou seja, menos um 7,5 para o Fluminense, a gente ganha essa aposta se o Fluminense vencer por 3-0 ou por 3-1. Ou seja, pode até perder um set só, tá bom? Já o resultado exato, essa aposta tem aqui no VBET, que é o placar exato. Aí fica sendo a segunda dica, que é um pouco mais arriscada, porque aqui o Fluminense tem que ganhar por 3-0, não pode perder nenhum set, né? Mesmo sendo na casa do Brusque. Então, 3-0 para o Fluminense, paga 1,52, fica sendo a segunda dica, tá bom? Aqui é mais arriscado mesmo, mas início de temporada, né? Tá mostrando aí que o Brusque não vai ter fôlego para lutar contra esses times e o Fluminense tem surpreendido aí. De qualquer forma, se você tiver a opção de menos 1,5, é mais seguro, tá bom? Se não, o 3-0, que é a mesma coisa que o handicap menos 2,5, tá bom? Se tiver no site que você trabalha, é a mesma coisa do menos 2,5. Com isso, a gente encerra o BetBox Tips dessa sexta-feira. Sexta-feira sempre menos partidas rolando, menos partidas pra gente falar, mas já estamos preparando bastante coisa legal aí para vocês, com dicas para os jogos de sábado e domingo, tá bom? Hoje foram dicas para os jogos de sexta e eu fico por aqui. Você fica ligado nas nossas redes sociais, confere lá. Nosso endereço é @betboxtv, tá? Você pode procurar o nosso canal do YouTube, que tem todos os programas na íntegra. Nossa conta do Instagram, né? Tem muita coisa legal lá. E as outras redes sociais todas também. TikTok, Facebook, LinkedIn, o X. É sempre @betboxtv, tá bom? Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.